Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Que bom mais uma vez poder falar aos irmãos, essa oportunidade é muito boa. Hoje, que é Encontro de Poder, tributo ao Espírito Santo, um dia especial para a nossa fé ser ativada, para que os princípios da Palavra de Deus se renovem em nós e produza seu fruto em nós. Eu quero compartilhar uma mensagem que nos fala a respeito dessa presença de Jesus na nossa vida, desse agir de Jesus na nossa vida, da operação dele na nossa vida a partir das nossas atitudes, a partir da nossa obediência ao chamado dele, ao envio dele. Então, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim, olha, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, os que estão oprimidos. Ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A primeira posição que eu gostaria de mostrar que Jesus tem em relação a nós e que nós devemos ter em relação a Ele é que Jesus, Ele nos recebe, Ele nos chama para Ele. E nesse ponto nós temos que atender ao seu chamado e ir em direção a Ele. É como se na nossa visão mental, Jesus estivesse de frente para nós, dizendo, olha, vinde a mim, e está nos acolhendo, nos abraçando, nos recebendo. E isso é muito importante para a nossa vida com Ele, que nós estejamos sempre procurando a presença dEle, buscando a Ele, e nós vamos encontrar aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que o nosso ser precisa. E isso precisa ser uma constante na nossa vida. Então, a primeira posição que eu quero destacar aqui para nós entendermos, de ficarmos em relação ao nosso Senhor Jesus, é de frente para Ele, buscando a sua face, buscando a sua presença, que fala muito de comunhão, de confiança nele. Então faça isso, meu irmão, meu querido, minha querida, busque a Ele, vá em direção a Ele. A segunda posição que eu quero destacar é quando Jesus diz, vinde após mim. Em Mateus 4:19 diz assim, disse Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A segunda posição é como se, ao contrário da anterior, Jesus estivesse à nossa frente andando. Então nós temos a visão não da face dele, mas das costas dele. Não que ele está virando as costas para nós, mas está falando de segui-lo, de tomá-lo como exemplo. Está falando justamente de nós olharmos para Jesus como um referencial para a nossa vida. Mas não só isso, obedecê-lo. Seguir quer dizer caminhar nos mesmos passos de Jesus. E olhar ele como um referencial e obedecê-lo e estar focado naquilo que é nele como um exemplo e segui-lo. Ele diz que se nós fizermos isso, segui-lo, ele transformará a nossa vida e o nosso propósito. Quando ele diz, eu vos farei pescadores de homens, ele estava se referindo a homens pescadores de peixes e que agora estava criando um novo propósito para a vida deles, em que eles seriam discipuladores, ganhadores de homens, influenciadores de outros homens. Nós só conseguimos realmente influenciar outros, nós só conseguimos conquistar outros se nós estivermos alinhados com o propósito de Deus, de Jesus, e tê-lo como referência. Então, a segunda posição é estar atrás de Jesus, seguindo seus passos. A primeira, então, de frente para Jesus.
E na segunda posição, então, atrás de Jesus. A terceira posição que eu gostaria de destacar é a que eu gostaria de dar mais ênfase nesse momento. Quando Jesus diz assim, chamando os seus discípulos, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, esse texto ele fala algumas coisas que eu quero destacar. A primeira é dizer o seguinte: Jesus agora ele não está dizendo apenas vinde em minha direção, ele não está dizendo vinde após mim, me siga, mas agora ele está dizendo ide, ou seja, é uma posição diferente. Não somos nós que estamos na frente de Jesus, mas atrás de Jesus. Não é Jesus que está à nossa frente, é nós que estamos à frente, não no sentido de passarmos na frente dele, no sentido de tomarmos as nossas próprias decisões. Até o contrário, na verdade. Está dizendo que Jesus, no primeiro momento, ele nos chama para ele, para transformar a nossa vida, e depois ele nos diz: vem, para nós seguirmos os seus passos, que é um chamado dele, e agora é um envio dele. Então, o terceiro movimento é quando Jesus nos envia, ele fala da missão que nós temos. É muito importante nós entendermos que Jesus não apenas nos chama para transformar nossa vida, não apenas nos quer como um seguidor, no sentido de vê-lo como exemplo e modificando coisas na nossa vida, mas também Jesus nos chama para uma missão. Nós temos uma missão na terra. Se não fosse assim, Jesus nos tiraria da terra. Na verdade, ele tem uma missão para nós alcançarmos os outros, os que precisam também ser alcançados com a presença de Jesus. E ele diz que essa missão ela tem alguns parâmetros, né? Quando ele nos envia, quando ele nos deixa nesse mundo, ele não nos deixa só. Ele diz assim: olha, dessa forma, se você for, se você me obedecer, se você me servir ensinando aquilo que eu já te ensinei para os outros, incorporando eles ao meu projeto de reino, se você fizer isso, eu me comprometo com uma coisa: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, essa presença de Jesus que nós amamos tanto e que desejamos tanto, ela se consolida, ela se manifesta. Jesus manifesta a sua presença na nossa vida de várias formas, inclusive quando nós estamos anunciando a palavra para outras pessoas. Isso você pode até ler em Atos capítulo 4, enquanto nós anunciamos a mensagem para fazer novos discípulos, Jesus vai nos respaldando com a sua presença, fazendo milagres, sinais, manifestando como Filho de Deus operações sobrenaturais na vida das pessoas. Isso quer dizer que ele está ali, naquele ato, naquele momento. Então, é um chamado de Deus, de Jesus, não só para que nós vivamos em comunhão com Ele, em obediência aos seus princípios, mas também a obediência ao seu envio, à sua missão, ao propósito pelo qual Ele nos deixa na terra. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, abra o seu coração em relação ao que Deus quer. Não é apenas as coisas que Deus quer, não é apenas para nos beneficiar, mas também nos chamar para uma missão, para um propósito, e Ele quer te usar maravilhosamente. Não há nada melhor na vida do que nós sermos usados, estarmos inseridos na missão de aumentar a família de Deus, aumentar os filhos de Deus, e para isso nós temos que obedecer esse envio. Então, resumindo, o Senhor nos chama para a presença dEle, de frente para nós e nós de frente para Ele. O Senhor nos chama a segui-lo, estando na nossa frente como referencial.
mas também Ele nos envia, nos respaldando e manifestando a sua presença, estando nós então em obediência ao que Ele nos envia para fazer. E eu quero orar nessa hora por você, abençoar a tua vida, para que esta manifestação da presença de Deus em todos esses aspectos se manifeste maravilhosamente na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo meu irmão, minha irmã, os que estão me ouvindo nessa hora, que estão ouvindo essa mensagem, que estão, Senhor, recebendo essa mensagem, que estão entendendo que Tu, Senhor Jesus, manifesta a Tua presença. O Senhor está conosco de várias formas na nossa vida, nos ajudando, nos transformando, nos inspirando, mas também nos envolvendo no Teu projeto. Eu te abençoo, querido irmão, querida irmã, querida audiência. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo para que a manifestação do propósito de Jesus, do chamado de Jesus para a tua vida, se manifeste poderosamente neste tempo, nesta geração. Obedeça ao que o Senhor quer, siga os seus ensinos, siga o propósito dele, o chamado dele para a tua vida e seja altamente frutífero. A colheita vai ser grande, porque o Senhor está nos chamando para obedecê-lo. Receba esta palavra no seu coração e busque todo esse relacionamento com o Senhor Jesus. Em nome dele que eu oro e te abençoo. Amém, amém e amém.